Fosse a Flórida um país, seria a 21ª economia do mundo. Fosse São Paulo um país, seria a 22ª economia do mundo. Um empresário paulista morando na Flórida... Na verdade, a gente troca duas coisas, produtos e consultoria. Nós fazemos aconselhar as empresas americanas que querem estabelecer-se no Brasil e desenvolver seus projetos lá. Da mesma maneira que nós aconselhamos e orientamos as empresas brasileiras que querem desenvolver a comercialização dos seus produtos ou serviços aqui nos Estados Unidos. Estávamos no porto de Fort Lauderdale, de onde são embarcados para o Brasil cerca de 2 bilhões de dólares por ano em produtos. A parte do Carlo nesse latifúndio varia entre 10 a 20 containers por mês. É fácil esse trabalho de embarcar container aqui, desembarcar container no Brasil, embarcar lá, desembarcar aqui? É simples essa transação? Olha, aqui embarcar e desembarcar é fácil. Lá no Brasil eu diria que não tem a mesma facilidade, né? A parte fiscal e tributária e a parte da logística do porto é um pouco mais complicada. Como é que isso foi surgindo na sua vida? Na verdade, foi mais pela necessidade. Quer dizer, o Brasil praticamente perdeu a sua capacidade de produzir o necessário para a indústria hoteleira, por exemplo, que é o nosso grande campo. Com isso, evidentemente, surge a chance de você colocar um produto, às vezes, de fora, por um preço extremamente competitivo e mais rápido. Na empresa do Carlo, a prioridade de contratação é para os brasileiros. Ele acha que nós trabalhamos melhor e o português, nesse caso, acaba sendo um diferencial. É preciso falar com o Brasil toda hora. E a crise americana, Carlo? Essa crise acabou atrapalhando os teus negócios ou foi mais uma oportunidade? A crise sempre é uma oportunidade, sempre. E essa crise... Semana passada nós damos uma apresentação aqui, é uma crise de 15 trilhões de dólares, que é o PIB americano. Então, em 15 trilhões de dólares, sempre há uma oportunidade de colocação de produtos, certo? Por outro lado, essa crise nos devolve a possibilidade de comprar produtos mais baratos aqui para exportar para o Brasil. Nessa perspectiva que você tem, as idas ao Brasil aumentam ou diminuem? Sempre aumentam, sempre aumentam. Ir ao Brasil, se não fosse por negócio... a gente ia inventar um para fazer lá, né? Mas, nesse caso, logicamente, aumenta porque há uma demanda de informações que a gente tem que suprir antes de fazer o negócio. Carlo Barbieri, esse descendente de italianos que vivia em São Paulo e torce para o Corinthians, já era empresário no Brasil. Trabalhava com a mesma coisa que trabalha aqui, com trading, ou seja, a troca de produtos entre dois países. Chegou a importar mais de 100 produtos diferentes da China e mandava aço para lá. Foi assim que se tornou presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Brasil-Austrália e Brasil-República Dominicana. Entre idas e vindas, foram mais de 70 países com os quais ele fez negócios. O Brasil, nesse momento, era um bom lugar para se trabalhar com isso? Sem dúvida, o Brasil, apesar das suas instabilidades, ou até por causa delas, ele sempre foi um grande centro operacional para efeito de trade. O Brasil sempre dependeu do comércio externo. Ir bem nos negócios significou virar alvo da violência no Brasil. A falta de segurança fez o Carlo abandonar tudo e imigrar. Eu quase vim fugido. Eu tinha conhecimento de planos de sequestro lá para os meus filhos. Então, eu realmente, num determinado dia, resolvi mudar e fiquei 2 anos sem ir ao Brasil. E sem fazer negócios, sem me comunicar, me dedicando a estudar aqui, frequentar algumas universidades. Mas foram anos difíceis, apenas aos membros diretos da minha família que tinham conhecimento que eu havia mudado. Fiquei literalmente desaparecido. Logicamente, você está protegendo, a sua família está se protegendo, mas no fundo há uma frustração por estar longe do seu país, do convívio daqueles que você quer bem, né? Vivendo aqui, o Carlo descobriu um ambiente muito mais propício aos negócios. Os impostos são menores e mais simples na área dele. A economia, mesmo com uma crise profunda, ainda tem regras mais estáveis. Rapidamente, ele conseguiu uma grande rede de contatos. Mas fazer negócios no Brasil dá mais prazer para esse paulistano. Você quase que se obriga a ir ao Brasil regularmente em função do seu trabalho
e com isso você mantém o melhor dos dois mundos. Você tem a família morando aqui fixamente, seguramente, com toda a segurança, e você tem o prazer de ir ao Brasil para fazer negócios. Então, é uma vida muito boa. Já são 16 anos nessa vida boa. Tempo suficiente para conhecer bem a comunidade brasileira na Flórida. O que importa para os Estados Unidos não são apenas 300 mil brasileiros que pagam, recolhem os seus impostos, mesmo que não regulares. Nós temos 15 mil empresários na Flórida, que geram, provavelmente, alguma coisa em torno de 100 mil empregos. Então, para a comunidade, isso é muito importante. Em Deerfield, que é onde eu participo, inclusive, da Câmara de Comércio lá, 42% dos negócios de Deerfield giram em torno do Brasil. Se saírem os brasileiros dessa região Pompano de Deerfield, por exemplo, nós teremos um alto risco de segurança, porque vai haver um desemprego muito grande. Mas ele também já conhece bem a comunidade americana. Contatos normalmente se restringem a um relacionamento de saudações ao cruzar-se, né? Não há aquela vivência. Tem um caso pitoresco de uma amiga da minha filha que os pais se tornaram amigos, ele é canadense, ela é americana, nós convivemos com uma certa regularidade e na segunda vez que nós fomos jantar na casa dele, ao chegarmos no toalete lá, tinha uma toalhinha lindíssima, bem-vindo aos Estados Unidos, bem-vindo à casa da família tal, né? E 2 horas depois, ou um pouquinho menos de 2 horas, quando estava marcado, até os jantares em casa tem limite de tempo, né? Era 6 às 8, a toalhinha tinha sido mudada no toalete. E minha esposa até chocou-se, porque dizia assim, se você quiser voltar à nossa casa, saiba a hora de ir embora. E foi interessante porque na semana seguinte, o cônsul-geral aqui, o embaixador, que à época respondia pelo consulado, foi jantar em casa e exatamente ao contrário. Marcou às 8, ele já chegou às 9, saiu de casa às 2h30 da manhã, uma terça-feira, quer dizer, então é diferente. Mas eu sempre digo que o bom é tirar a melhor parte de cada um dos mundos que a gente vive, né? Esse privilégio ele tem, um pé no Brasil e outro aqui. E com a família completamente adaptada, a vida deve seguir assim. Não há a menor chance de voltar para o Brasil de vez. Um dia que eu recebi um convite para ir trabalhar de volta no Brasil, eu comentei com a minha esposa, ela me disse assim, não há problema nenhum. Você vai na Atlântica, onde tem o cartório, peça um divórcio, pode ir. Eu não vou.